Boa noite a todos. Eu sou o Mestre Eumória, do primeiro raio azul da grande fraternidade branca, o raio da força, da fé, da proteção. Hoje vim vos falar sobre a fé de que a vida continua após a morte. Nesses tempos de pandemia, onde muitos estão desencarnando, e mesmo antes da pandemia, em que sempre há e haverá mortes, noto que os seres humanos estão cada vez mais desesperados, sem fé que existe uma vida após a morte. Muitos acham que a vida acaba quando termina com a morte do corpo físico. Muitos mais já não têm fé que a alma sobreviva, que o espírito sobreviva. Estão descrentes, desanimados, não cultivam o espírito, não cultivam a vida espiritual, não possuem uma religião, algo a que acreditar. Nós percebemos que as pessoas estão cada vez mais limitadas a pensar que só existe esta vida na Terra, só essa encarnação, e que não existe vida após a morte. Por isso, seus objetivos somente são materiais. Ganhar dinheiro, construir uma casa, ter um carro. E muitos aqueles que não têm condições financeiras sempre vivem desanimados, revoltados por não terem, por não conseguirem o que os outros conseguem com o dinheiro. Esses pensamentos são muito pequenos, pois há a vida após a morte e há muita vida para se viver. Há muita coisa maravilhosa a se aprender. As pessoas nascem na Terra não para só viver a vida material, mas para aprender também que há uma outra vida, em que a vida continua, que Deus nos fez por amor e nós continuaremos viver eternamente. Pela descrença de que há vida após a morte, muitos suicídios acontecem. A pessoa está tão depressiva e infeliz que acha que com a morte acabará. Mas muito pelo contrário, continuará. E continuará com sofrimento, porque a ninguém foi dado tirar a própria vida. Nessa época de pandemia, em que muitos estão perdendo seus negócios, muitos estão pensando nisso. Jamais pense em suicídio. Mude seus pensamentos, porque Deus jamais desamparará. Sempre haverá uma luz no fim do túnel. Sejam fortes, tenham fé, tenham coragem, tenham força. Tudo isso vai passar. Tudo são ensinamentos. Se apeguem com Deus, com Jesus, com Maria, Nossa Senhora, com quem vocês acreditam, com os mentores do bem, com os arcanjos, quem quer que vocês acreditem, e peçam para lhe dar força e sustento para continuar na vida. Porque de nada adianta tirar a própria vida, pois o sofrimento é muito maior. Muitos dizem, mas por que se eu estou sofrendo, por que o sofrimento será muito maior? Porque vocês não podem tirar a própria vida, a vida que Deus vos deu. Vocês têm que ter fé, coragem,
acreditar em dias melhores. Cada coisa que acontece na nossa vida são ensinamentos. E temos que aprender esses ensinamentos para nosso espírito progredir, crescer e cada vez mais chegar perto da iluminação. Então, não encare essa vida como única. Existem várias vidas. Vocês já viveram no passado e viverão outras vidas. E cada vida é um aprendizado. E muitas vezes nós estamos aprendendo aquilo que erramos no passado. Então, meus queridos filhos, tire esses pensamentos da cabeça. E também tire os pensamentos que um ente querido, quando morre, acaba tudo. Não, ele continua. Seu espírito continua e ainda há muita vida para viver. Porque não há só vida na terra. Há vida também no plano astral e espiritual. Não desanimeis. Tenham fé. Orem, tenham coragem. Agradeçam a vida que Deus vos dá. Agradeçam tudo que Deus vos dá e ensina. Tudo é passageiro, todo sofrimento é passageiro. Acreditem, vocês viveram muitas vidas e viverão muitas outras. Então não se desespere. Aprenda a olhar para o lado positivo das coisas. Aprendam a ter fé. Jesus dizia que a fé remove montanhas. E a fé realmente pode curar, pode transformar a vida de uma pessoa. Tenham fé. Vivam com alegria, na certeza de que Deus está convosco e que para Deus nada é impossível. Orem para o fim dessa pandemia. Orem todos juntos, todos os dias, que isso vai se acabar. Tenham coragem e fé para tudo na vida. Andem por este mundo na certeza que não estão sozinhos, que Deus e muitos seres de luz, mestres, arcanjos, mentores estão com vocês. Parem de reclamar tanto e comecem a agir. A oração também é uma ação. Quando estiverdes tristes, desanimados, com medo, comecem a orar. Orem do fundo do seu coração. Podem ser suas próprias palavras ou orações conhecidas, não importa. O que importa é a fé que você coloca nelas. Não deixa que a derrota sobreponha sobre vocês. É preciso coragem e fé, há muita vida. Não fique o tempo todo nas mídias ouvindo tragédias, que isso vai vos deixar mais fracos. Nesses momentos, prefira a oração, a fé. Observe a natureza como ela é bonita. E ore para tudo isso terminar. Tenha fé que tudo isso vai acabar. Mesmo antes da pandemia, como já disse, muitos não acreditavam em vida após a morte. Ou viviam de forma inconsequente, achando que era só essa vida, ou quando partia algum ente querido, se desesperavam demasiadamente, achando que nunca mais veriam esse ente querido. Vocês têm que pensar que não é assim.
Ele simplesmente viajou para outra pátria, a pátria espiritual. Assim como vocês também irão viajar um dia e poderão se reencontrar. Então, não se desesperem tanto. Normal chorar, ter lágrimas de saudades, mas se desesperar jamais, pois a vida continua. Percebo que muitas pessoas estão muito deprimidas, se sentindo mal, derrotadas. Tenham fé. Sempre as coisas mudam. Às vezes as coisas estão difíceis, mas depois se tornam mais fáceis. Acreditem nisso. São só ensinamentos. Claro que muitas coisas foram provocadas por vocês, mas aprendam a lição, mudem que tudo virá a melhorar. Tenham a fé verdadeira, a fé que os mestres tinham e sempre têm. Acreditem que Deus vos ama infinitamente, que vos deu esse globo terrestre para viver, para aprender, que Ele é o mais puro amor. Tente viver de uma maneira correta e ter fé e esperança que vocês vão evoluir, que vocês vão aprender sobre a vida e tenham alegria em viver. A cada dia que vocês acordem, agradeça a Deus pela vida. Cada dia que vocês forem dormir, agradeça a Deus pelo dia vivido. Parem de reclamar tanto. Deus está no leme das coisas. Tudo vai acabar bem. Vocês são eternos. Seu destino é Deus, seu destino é a fonte, seu destino é a luz. Então, não desanimeis. Tenham fé e coragem. Tenham força. Eu vos digo, não há mal que dure para sempre. Que a bondade de Deus se estenda sobre todos vocês. Que todos os mestres ascensionados, arcanjos, Elohims, querubins, vos abençoem sem fim. Agradeço a todos os seres de luz, os mestres ascensionados, os arcanjos, a todos os seres de outros orbes que auxiliam o planeta Terra, que estão mandando energias de luz para vocês, que estão muitas vezes bloqueando energias negativas que queiram vos prejudicar através de estudos mais avançados sobre a energia. Procure conhecer mais a vida após a morte. Procure conhecer mais sobre a espiritualidade, sobre a evolução, sobre os seres de outras orbes que vos ajudam. Vocês têm agora um mecanismo muito fácil de aprendizado, que é a internet, onde há vídeos, onde há palestras, onde há livros muito profundos sobre tudo isso. Peça ao Pai que vos chegue o que é mais saudável, o que é correto, o que é certo, para que vocês possam aprender e evoluir e ter esperança no futuro. Eram essas palavras que eu tinha para a noite de hoje. Sejam abençoados, agraciados.
Tenham certeza que a cura e a verdade estão com vocês. Tenham fé nisso. Que assim seja. Gratidão.